Então eu peço para os irmãos abrirem a Bíblia lá em Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Como eu disse, Deus deu tudo para o homem, mas lhe faltava a felicidade, que somos nós, as mulheres. Como eu li na Bíblia, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. O que é uma adjutora? É uma auxiliar. Nós estamos para auxiliar os homens. Nós não somos empregadas, nós não somos servas, nós somos auxiliares. Nós não somos menos que eles. Como meu esposo disse, Deus não nos fez dos pés, para que não sejamos pisada. Não nos fez também da cabeça, porque nós não estamos acima dele. Mas ele nos fez da costela, ao lado do homem, para que nós pudéssemos ser protegidas e amadas por eles. Amém? Então, o homem, amadas, ele é o líder do nosso lar. E quando a gente fala em mulher auxiliadora, é aquela mulher que está apoiando o marido em todas as situações, nas situações difíceis, nas situações alegres, em todos os momentos. O homem, ele precisa se sentir respeitado dentro dos nossos lares. E muitas vezes nós não os respeitamos. Nós tiramos a autoridade deles perante os filhos, perante a sociedade. Muitas vezes eu fiz isso. Chamei a atenção do meu esposo na frente dos amigos dele. Eu não imaginava o quão grande o erro que eu estava cometendo no meu relacionamento. Em chamar a atenção, em querer falar mais grosso que ele. Mas hoje eu aprendi que eu preciso estar ao lado dele, apoiando. E eu vou contar uma situação para os irmãos sobre um momento das nossas vidas que eu estive ao lado dele. Ele sempre foi um homem muito forte, corajoso, com muita fé em Deus. Mas certo dia, quando nós estávamos lá nós morávamos de aluguel na Palhoça, nós decidimos comprar uma casa. E estávamos todos empolgados, eu e ele, a minha família também, todo mundo empolgado, vendo casa, né, para cima e para baixo, minha casa, minha vida, procurando isso, aquilo, vimos casas lindas e maravilhosas. E um dia eu cheguei do trabalho, eu vi o meu esposo, aquele homem, né, abençoado, com fé. Eu vi o meu marido debruçado na cama, com a roupa do serviço, cabisbaixo, arrasado ele estava naquele dia. E eu cheguei para ele e falei assim: amor, o que aconteceu? Ele olhou para mim e disse: nós nunca vamos conseguir comprar uma casa aqui. E aquilo mexeu muito comigo. Porque aquela pessoa que eu via que eu tinha totalmente a confiança, que me levava para cima, que era o meu alicerce, disse para mim: nós nunca vamos conseguir comprar uma casa. Eu falei: mas por que, amor? Porque nós não temos esse dinheiro da entrada. Eu falei bem assim: mas eu tenho fé, nós vamos conseguir. Você é um homem de fé. Cadê o homem de fé que eu conheci? Nós vamos conseguir. E para a honra e glória do Senhor, nós conseguimos dar a entrada na casa e hoje nós temos a nossa casa. Um sobrado lindo lá na Palhoça, para a honra e glória do Senhor. Então, assim, irmãs, sejamos nós auxiliadoras dos nossos esposos. Quando eles estão tristes, vamos fazer que eles fiquem felizes, vamos dar carinho, vamos conversar. Segundo um estudo que eu pesquisei, a frustração e a baixa estima é um dos maiores problemas dos homens. Muitas vezes, frustrações no serviço, com os amigos, a falta, às vezes, de desemprego. E o que a gente faz, muitas vezes? Quando ele chega em casa, a gente aponta o dedo, porque está faltando isso, porque está faltando aquilo.
E como que o homem se sente? A autoestima dele vai lá embaixo. Então, não sejamos essa mulher, sejamos a mulher auxiliadora, que está ao lado do esposo. Amém? Agora nós vamos falar sobre a mulher edificadora. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. O que é edificar? Edificar é construir, é erguer, é levantar. Então nós precisamos o quê? Construir um casamento firmado na rocha. Levantar a nossa família, levantar o nosso marido, os nossos filhos, em meio a todas as dificuldades que a gente passa. Esse é um dom, esse é um privilégio que Deus nos deu, de edificar a nossa casa. A mulher sábia, ela indica que teme e reverencia o Senhor. Se nós somos sábias, nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, não é mesmo? E qual que é o mandamento? Respeitar e amar os nossos esposos também. Não fazer com que nossos esposos fiquem irados. Muitas vezes soltamos palavras torpes dentro de casa, amaldiçoamos a nossa família, os nossos filhos. E isso não é papel de uma mulher que edifica o lar. Quando a gente fala sobre edificar, o livro de Provérbios, Salomão, ele não diz edificar, construir uma casa, mas ele diz construir um relacionamento familiar. Somos nós que vamos construir esse relacionamento com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos esposos. Então, sejamos nós, mulheres, aquelas que edificam o nosso lar. Eu trouxe mais também um exemplo meu de mulher que edifica o lar, mas agora não é um exemplo muito positivo. Quando nós éramos da igreja da Alexandra, eu tinha muitos ciúmes do meu esposo, muito mesmo. Ele não podia falar com ninguém, que eu já emburrava a cara. Daí ninguém gostava de mim, porque eu vivia com a cara emburrada, porque eu tinha muito ciúme dele. E chegou um tempo que eu parei de querer ir para a igreja. Eu não queria mais ir. E comecei a ficar em casa. E toda vez o meu esposo ia, sempre firme e forte, ele ia para a igreja. E quando ele chegava em casa, era briga com certeza. Porque sabe aquele momento que o pastor olha e diz assim, olha para o lado e diz que você ama o seu irmão, pegue na mão do seu irmão agora? Então, eu sabia que o pastor falava assim. E quando ele chegava, eu dizia, quem? Você sentou do lado de quem? Deu a mão para quem? E pronto, a briga estava formada. Todo culto, a briga estava formada, porque eu queria saber do lado de quem que ele sentou. Você deu a mão? Você disse que amava? E pronto, irmãos, a briga estava formada. Então, eu não fui, por muito tempo, uma mulher que edificava o lar. Mas, para a honra e glória do Senhor, Ele me transformou. E hoje eu estou aqui. Eu jamais iria imaginar que eu estaria falando sobre casamento. E para mim é uma honra grande, porque quando eu era menor, os meus pais, eles eram da Igreja Batista e eles sempre iam no encontro de casais. E o meu sonho era casar para poder ir no encontro de casais. Que bênção, que coisa mais linda que era aquilo. Casais perdoando um ao outro e aquele amor e aquela mudança no casamento. E quando eu cheguei lá na Igreja da Palhoça, que o pastor nos convidou para trabalhar com casais, eu falei, meu Deus, que bênção, que maravilha. Mas eu não sabia como seria a Fernanda dentro da igreja trabalhando com casais. Porque eu não me sentia um exemplo para falar para ninguém sobre casamento. Mas como eu disse, para a honra e glória do Senhor, hoje existe uma nova Fernanda, existe uma nova criatura, que pode agora falar com propriedade, que Deus abençoou o meu casamento, que eu sou uma mulher auxiliadora, que eu sou uma mulher edificadora e que também sou uma mulher santificadora. Que
santifica o seu relacionamento, que santifica o seu esposo, que santifica os seus filhos. Para falar sobre mulher santificadora, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 7, 14. Aleluias. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Confesso para os irmãos que eu demorei para entender esse versículo. Pedi muito a sabedoria de Deus. E Deus mostrou ao meu coração que nós, mulheres, temos o dever de orar pelo nosso marido, pelos nossos filhos. Esse texto diz que o marido descrente é santificado pela mulher. Muitas mulheres, hoje dentro da igreja, não têm os seus maridos aqui. Mas isso não é motivo para que você não ore pelo seu marido, porque um dia pode ter certeza que no tempo de Deus ele vai estar ao seu lado aqui. E eu creio nisso. E os maridos também. Em relação a ter mulher, muitas vezes, o marido crente, o marido evangélico, não tem as suas mulheres ao lado. Mas aqui na Bíblia está escrito que nós precisamos santificar os nossos maridos, as nossas esposas. E como nós fazemos isso? Através da oração. Uma mulher intercessora, uma mulher de oração, faz um homem ser um servo de Deus. Amém? E como a mulher santifica o seu marido? Quando somos fiéis, quando oramos pelo nosso esposo e pela família, quando fazemos com que ele se sinta bem. E como a gente faz com que os nossos maridos se sintam bem? Existem maridos que não gostam nem de voltar para casa. Um dia, há muito tempo atrás, eu ouvi isso do meu marido. Eu prefiro trabalhar 24 horas do que voltar para casa. E eu comecei a me perguntar, o que eu estou fazendo de errado? Por que o meu marido prefere estar com os amigos dele do que comigo, que sou a esposa dele? E eu comecei a rever os meus conceitos, que eu julgava muito, que eu apontava a ele, que quando o meu marido chegava em casa, eu estava mal vestida. Porque quando a gente vai receber uma visita, nós nos arrumamos toda bem bonita. Ai, hoje eu vou fazer um jantar para uns amigos, eu tenho que me arrumar bem. A gente não faz isso? Porque quando o marido chega do serviço, nós também não estamos arrumada. Porque para a visita, nós colocamos a melhor toalha de mesa. E para os nossos maridos é aquela rasgada, qualquer uma. Nós temos que primeiro santificar o nosso lar, os nossos esposos. Hoje, a minha mãe, ela comprou um jogo de copo bem lindo para mim. E o meu irmão disse assim, ai, que bom, esse copo é lindo, dá para colocar só para visita. Por que só para as visitas? Por que a minha família não pode ter o melhor da minha casa? Não pode ter o melhor copo, o melhor jogo de jantar, a melhor comida? Por que eu vou fazer só para os meus amigos aquela lasanha? Por que eu não espero uma lasanha para o meu esposo quando ele chega do trabalho? Por que tem que ser para os outros? Por que não para eles? Por que não para os nossos filhos? Aqueles que estão no nosso lado no momento de tristeza, no momento de luta. Por que para os outros? A mulher santificadora recebe o homem com o maior amor, com o maior de todos o poder, que é o amor. Agora eu pergunto para vocês, meninas do Senhor, qual é a sua prioridade? A sua prioridade é ter sucesso no trabalho? É ser bem-sucedida? Essa é a nossa prioridade? Nenhuma carreira de sucesso
vale uma família fracassada. Chegou um tempo que eu estava trabalhando 3 períodos. Eu dava aula de manhã, dava aula à tarde, saía às 6 horas do serviço, e 6 horas na esquina da escola onde eu trabalhava, eu estava trabalhando numa pizzaria. Eu trabalhava até 1 da manhã. Eu pegava às 7 na escola, e 1 da manhã eu estava na pizzaria. Que tempo que eu tinha para minha família, para cuidar do meu esposo, para cuidar dos meus filhos. Então nós precisamos rever os nossos conceitos. A prioridade são os nossos esposos, cuidar deles, passar a roupa, lavar a roupa com amor. Eu ouvi uma certa pregadora, que ela contou o testemunho dela, que confesso que eu me vi nela ouvindo aquela pregação. Ela disse assim, que quando ela odiava passar roupa, detestava passar a camisa do marido, odiava. E um dia ela estava passando a roupa, e veio na memória dela o Espírito Santo, trouxe uma lembrança para ela. Quando ela era mocinha, ela estava na casa dela, e um amigo do irmão foi até a casa dela. E lá ele chegou e perguntou para ela: Helena, você pode passar minha camisa? Mocinha, né? Claro que eu posso. Pegou a camisa dele e foi passar. E enquanto ela estava passando aquela camisa, ela conversou com o Senhor. Ah, Senhor, como eu queria um marido para poder passar a camisa dele. Vocês acham que ela gosta ainda de passar a camisa? Não. Mas ela passa com muito amor, porque Deus deu esse presente para ela, que foi o marido dela. Então nós precisamos amar. Quando nós servimos o nosso esposo, nós não estamos sendo empregadas, não estamos sendo domésticas, serva deles. Nós estamos sendo auxiliadoras, aquelas que cuidam do esposo, que cuidam do marido. A mulher, ela tem um dom persuasivo e amoroso de influenciar o homem, não é mesmo? Nós temos o exemplo da rainha Esther. Ela queria conversar com o rei, mas ela não podia chegar até ele. Então, o que ela fez? Se arrumou toda e ficou passeando pelo jardim do palácio. Até que o rei a observou e mandou chamar Esther. E ele perguntou para Esther o que ela queria. Estava passeando toda bonita. Ela queria convidar apenas ele para um banquete. Ele e o seu general, Amã. E eles aceitaram. E através daquele banquete, ela pôde pedir para o rei o que ela estava precisando, que era a vida dela que estava em jogo, porque Amã estava perseguindo os hebreus. Então, mulheres, no vídeo, eu não sei se vocês viram o vídeo do convite que nós fizemos, nós falamos que o homem é a cabeça do lar, mas nós somos o pescoço. Para onde a gente vira, é o pescoço que comanda. Então, sejamos sábias, sejamos auxiliadoras, sejamos edificadoras, sejamos também santificadoras do nosso lar, do nosso relacionamento. Amém? Nunca esqueçam, sua família, a nossa família, é o nosso primeiro ministério. Então, vamos cuidar da nossa família. Amém? Deus abençoe.